Olá, ouvintes da Rádio Filó. Estamos iniciando mais uma série de entrevistas e dessa vez iremos entrevistar os professores palestrantes do 11º Encontro Hannah Arendt, que ocorreu entre os dias 23 a 25 de maio de 2018 na Universidade Federal do Piauí. Iniciaremos essa série com o professor doutor Elton Adverse. O professor possui graduação em Psicologia pela FUMEC no ano de 1991, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais no ano de 1997 e doutorado em Filosofia também pela UFMG no ano de 2003. Atualmente é professor associado do Departamento de Filosofia da UFMG, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia política moderna e do Renascimento e história da filosofia. Mais recentemente tem realizado pesquisas sobre autores modernos e contemporâneos como Maquiavel, Hobbes, Rousseau, Foucault e Hannah Arendt. A entrevista com o professor Elton Adverse da Universidade UFMG. A gente está aqui no 11º Encontro Internacional de Hannah Arendt, 60 anos da condição humana. E a gente olhando no seu currículo, a gente percebeu que a sua primeira graduação primeira formação foi em psicologia. E aí toda vez quando a gente nota um professor que veio de outra área, o que foi que levou, né? Do curso diferente você acabar batendo aqui na filosofia, que você teve um mestrado e doutorado na formação em filosofia. Como é que foi essa mudança, essa passagem, né, de um domínio para outro? Na verdade, ela foi uma passagem natural, ela não foi em absoluto abrupta, não foi não apenas, né, porque as duas áreas são próximas, né, não só por isso, mas porque enquanto eu fazia a graduação na psicologia, rapidamente eu me dei conta de que as disciplinas e os temas que me interessavam eram de natureza especulativa, conceitual, consequentemente filosófica. Tanto que, durante o curso de psicologia, eu me interessei sobretudo pela psicanálise, que, dentre essas diversas, chamemos assim muito livremente, correntes da psicologia, de longe, a mais teórica e a de maior teor especulativo, né? Então, para mim, isso durante a graduação já estava ficando claro. Ao mesmo tempo, eu já estava fazendo as disciplinas da filosofia. Eu não concluí a graduação na filosofia, né? Porque como eu tinha duas opções, né? Quando eu estava terminando a psicologia, a opção era concluir a graduação na filosofia ou ir para o mestrado. E eu escolhi já direto fazer o mestrado e não terminar a graduação na filosofia. Mas então, o ponto foi esse, a questão precisamente essa, né? Já na psicologia se evidenciou para mim. E a ponto de eu jamais ter clinicado ou trabalhado como psicólogo ou psicanalista, já terminando a graduação, já fui seguir diretamente a carreira acadêmica. Mas então a passagem se explica dessa maneira, não é? Eu acho que esse interesse que eu tinha no final da minha adolescência, eu entrei muito jovem na universidade, né? como boa parte de vocês, né? Entrei com 17 anos, mas esse interesse inicial que eu tinha pela psicologia, eu acho que ele se esclarece já no início do curso, né? Como um interesse teórico, conceitual. E por isso a passagem para a filosofia. Ok, professor. A gente, até percebendo também um pouco dos teóricos que o senhor aborda, o seu primeiro foi o Michel Foucault. Sim. Que também tem essa seguinte formação, né? Começou pela área da psicologia e acabou enveredando pela área das ciências humanas, da filosofia e falando das relações de poder. E aí cabe uma pergunta de saber como é que o senhor acha que está essa relação imbrincada entre esses dois saberes, vamos colocar assim, da psicologia com relação a uma ligação com a filosofia, porque isso inclusive é uma coisa que recorrente a gente vê não só nas discussões entre as áreas, porque tratam de temas semelhantes, talvez de uma forma mais específica, como o senhor falou, da psicologia, talvez de clinicado, de certa terapia, e a filosofia de uma coisa mais especulativa. O senhor compreende há muitos pontos de contato, né? E há também uma ligação histórica, né?
não é apenas temática, né? A própria psicologia, né? Ela vai ganhar o seu estofo conceitual, né? Se apoiando em grande parte, em grande medida, na filosofia. É verdade que a psicologia, como ela vai se configurar como saber científico no final do XIX e no começo do século XX, ela se compreende e ela também ali vai buscar um apoio, né, epistemológico nas ciências experimentais. Ou seja, né, a gente não pode tomar, evidentemente, a psicologia moderna como um desdobramento da filosofia. Isso é inteiramente falso. Mas, sem esse outro aporte das ciências experimentais, né, o laboratório mesmo, a experiência efetivamente, né, sem esse outro aporte e, evidentemente, com essa pretensão de cientificidade, né, não se compreende a psicologia moderna, né, a partir do século XX. Então, como quer que seja, os pontos de contato, as áreas de convergência são grandes. Né? E, agora, há também diferenças muito nítidas, né? muito claras entre uma e outra. Elas são mais evidentes quando a psicologia adota uma atitude mais, digamos, naturalista, né? E, claro, então isso fica mais claro. Isso fica bastante claro também quando ela se compreende como uma terapêutica, não é? Orientada normativamente pelas ciências médicas, né? Então aí também se evidencia, mas mesmo na teoria psicológica, em suas diversas formas, em suas diversas ramificações, ali também, né, há um interesse muito claro, né, que permite diferenciar, né, o que é o próprio da psicologia e o próprio da filosofia, né? Foi quando isso ficou mais claro para mim, né, que foi necessário tomar essa decisão, né, de não prosseguir uma carreira, mesmo uma carreira acadêmica, teria sido uma opção, né? Mesmo uma carreira acadêmica no campo da psicologia, né? Porque o interesse teórico da psicologia ele é também configurado a partir desses outros aportes, né? Por esses outros domínios do conhecimento, os outros domínios do saber que não meramente o especulativo. Dizendo de outra forma, a psicologia é forçosamente um saber da norma. Né? Acho que eu consigo sintetizar bem assim, né? É um saber da norma, o que não é em absoluto o caso da filosofia. Então agora a maneira de confissão que me levou de fato na minha juventude, né, a seguir a carreira filosófica era uma necessidade enorme de liberdade intelectual que eu não encontrava na psicologia, né? Eu acho que essa minha experiência ela ainda se repete, não é? Eu acho que ela ainda faz sentido para quem, não é? Enfim, vai seguir essa carreira, sim. Quem vai entrar em contato com essas formas de conhecimento. Né? Sim. Bem, voltando aqui já para o evento da Hannah Arendt, nas suas áreas de estudo a gente vê uma relação muito clara entre Michel Foucault, o pensamento de Michel Foucault e o pensamento de Hannah Arendt. E aí a gente queria só delinear aqui talvez algum panorama, alguma coisa mais clara, objetiva também, sem muito... Qual seria essa relação intrínseca entre eles dois, entre esses dois pensadores? Você está pegando um pouco do seu... Começou no mestrado com Michel Foucault, com pensamento crítico, e no seu doutorado você foi para Maquiavel. Mas puxando um pouquinho mais para o evento, a gente só tem que saber dessa relação, como é que ela se dá. Como é que ela se dá, né? São dois autores, são dois filósofos contemporâneos, né? Que tem muitos pontos em comum, né? Embora não tenha nenhuma referência cruzada dos dois, um nunca leu o outro. Mas,
talvez, há uma possibilidade, digamos, histórica, biográfica, de Foucault ter lido alguma coisa da Arendt. Ele faz apenas uma referência à Arendt numa entrevista lá no comecinho dos anos 80, pouco antes dele morrer, mas uma coisa muito mal passando. Não indica em absoluto leitura da Arendt. Então, são dois autores que não conversavam, né, não há diálogo. A Arendt desconhecia por completo a obra Foucaultiana, e são dois autores que têm formações acadêmicas distintas, não totalmente, evidentemente, ambos são marcados pela fenomenologia, por exemplo, não é? Mas o background é diferente. A Hannah Arendt é uma scholar, né? Ela é formada naquele ambiente acadêmico alemão mais rigoroso, mais severo, erudito, né? E Foucault é formado num ambiente francês, que, claro, também é marcado, evidentemente, por sua erudição, mas com essa erudição, ela recebe uma contribuição muito maior da literatura e da história do que a de Arendt. Quer dizer, a Arendt é formada num contexto alemão, ela sofre a influência, um influxo muito maior da formação clássica, grega, latina, do que a gente vê em Foucault. Então, tem uma série de diferenças, tem um modo como eles vão colocar as questões políticas divergem enormemente, mesmo as concepções sobre determinados pontos da política são muito diferentes. A metodologia também, evidentemente, distancia os dois autores, e mesmo as ambições teóricas de um e de outro são muito distintas. Né? A Arendt é uma pensadora do político. Acho que ela se entendia assim, ela própria se apresentava dessa forma. Então, a questão do político, quais são os fundamentos da vida em comum, essa elucidação, né, dos elementos estruturantes da vida ativa, é isso que parece interessar a Arendt. Foucault passa ao largo disso tudo. Isso não me interessa, quer dizer, ele propriamente não estabelece um diálogo constante com a tradição do pensamento político, a tradição da filosofia política. Isso aparece mais no final da obra do Foucault, mas o Foucault é, sobretudo, um genealogista, ele se compreende como um genealogista. Pelo menos nesse período da sua obra, do seu trabalho, né, do seu pensamento, em que ele se dedica mais constantemente às relações de poder. Isso quer dizer que Foucault toma o problema da política por uma via diferente da de Arendt, não é pela via dos grandes textos. Foucault vai tomar o problema da política pela via das práticas sociais, por exemplo. Então, essa presença da história é muito distinta, né, no trabalho de Foucault. Então, tudo isso para falar das diferenças entre esses autores. No entanto, há entre eles fortes pontos em comum. Um deles são pensadores da liberdade. Ambos colocam no centro da sua reflexão política não um conceito de liberdade propriamente, mas o pressuposto de que a ação política ela é a expressão da liberdade humana. Então, isso permite colocá-los assim, em eixos reflexivos, que são muito próximos. São muito próximos. Então, consequentemente, são autores, como eu quis falar um pouco na minha apresentação aqui ontem, são autores da contingência, que pensam a ação política na chave, na perspectiva da contingência, que fazem a crítica ao determinismo histórico. Por exemplo, são autores, então, que, a cada um à sua maneira, Arendt numa crítica mais cerrada às filosofias da história, mas Foucault, por sua vez, historicizando a ação, ao invés de tomar a história como algo que tem um segredo que poderia ser cifrado e permitiria a sua plena inteligibilidade, ele assume também a historicidade no seu sentido mais radical. O que significa essa historicidade? É que, enfim, não há a possibilidade de compreender a ação humana em um enquadramento preciso, fixo e determinado. Então, esses são pontos, enfim, que, próximos desses autores. Há muitos outros, que permitem pensar que trabalhar com os dois pode resultar num ganho teórico considerável.
eu acho que ler os dois autores, né, permite compreender, talvez de um modo mais preciso, as questões cruciais da política na modernidade. Vale lembrar também que ambos os autores, né, se debruçam sobre este tema. Quais são as condições de possibilidade da ação política na modernidade. Então, cada um à sua maneira faz a sua reflexão crítica sobre a modernidade política. Então, ler esses dois autores eu acho que se não exatamente ilumina a obra de um e de outro, eu acho, né, visto que não há um diálogo entre eles, enfim, eu não teria tanta segurança de afirmar isso, mas pelo menos ajuda a compreender a questão política, ajuda a avançar o tema, ajuda a avançar um pensamento político. Ok. Bem, já como na sua resposta o senhor se debruçou por explicitar que para Arendt e Foucault a liberdade, que era o que eles falavam, o principal foco desses dois teóricos, que a liberdade era um pressuposto, isso está muito relacionado com direitos humanos, ou pelo menos nos discursos que a gente aprende usualmente. A gente sabe também aqui que os dois também eram ferrenhos críticos dessa noção de direitos humanos, do que isso significa, de onde é que isso vem, para onde é que isso vai, né? Enfim, todos os desdobramentos. E aí a gente queria saber alguma coisa sobre o que o senhor acha, como é que estaria qual seria a crítica que eles fazem especificamente e como é que isso desdobraria na atualidade, porque os direitos humanos hoje em dia estão sendo, que a gente observa na modernidade, muitas vezes rasgados, desconsiderados, o princípio de dignidade humana, e isso às vezes é uma coisa que assusta, né? Na modernidade, a gente. E aí como ficaria esse olhar no que o senhor vê, né? Eu acho que é preciso ter em mente que o problema dos direitos humanos se colocam de modos distintos para um e para outro, né? E consequentemente as suas respostas teóricas são distintas, né? E no caso de Arendt, assim, eu acho que é preciso lembrar, né, quais são as experiências, né, que alimentam a reflexão política arendtiana. E aí, com referência a essas experiências, os direitos humanos é uma noção problemática para Arendt, né? E de modo que eu tenho a impressão que para Arendt o problema dos direitos não constitui propriamente um objeto da reflexão política, né? Eu acho que o problema da Arendt é o problema da lei, ou um dos problemas para Arendt é o problema da lei, da norma, enfim. A questão do direito, ela aparece sempre subordinada à questão da lei em Arendt. Então, tentando precisar um pouco o problema na autora, não se trata de dizer também que Arendt recusa a noção de direitos humanos, mas a noção de direitos humanos não é operadora do pensamento arendtiano. Ela não é operadora porque ela não é operadora na realidade política. Por isso que eu fiz a referência à experiência. O que a gente vê na experiência é que direitos humanos sem poder, direitos humanos sem a lei, quer dizer, que é a manifestação do poder, é mera aspiração, isso é vazio. Isso é vazio, o caso. Aliás, o Odílio lembrou isso hoje na palestra dele na parte da manhã. Quer dizer, o caso dos apátridas, o caso dos refugiados, daqueles que não têm nacionalidade. O que se evidencia aí? Isso que se evidencia sem o poder público, sem o poder político, os direitos humanos é uma mera quimera, uma aspiração. E não mais do que isso, não tem efetividade política. Portanto, Arendt não é uma pensadora jurídica.
essa ideia do direito não vai estruturar nem vai organizar o seu pensamento. Mas ela é uma pensadora da lei. A lei é entendida como uma construção coletiva, a lei é entendida como uma manifestação do poder político, ou uma forma de efetivação do poder. E aí sim, faz sentido. Aí você pode pensar os direitos a partir, né, do problema da constituição do político. A proeminência, portanto, para a arte é a do político, portanto, a da lei. Então os direitos aparecem dessa forma, sempre de uma maneira derivada. Se você buscar em Arendt o direito como, né, ele próprio fundamentando a normatividade, você vai se frustrar. Você não vai encontrar isso na autora. Então se coloca assim para ela. Para Foucault é um pouco diferente, porque já nos anos 60, quer dizer, quando Foucault começa de fato a constituir uma obra de pensamento, um ponto importante na sua trajetória intelectual é fazer a crítica à tradição humanista, que em parte ela está impregnada de marxismo, mas não só, sobretudo na França, mas ela também, essa tradição humanista, ela também está atrelada a uma concepção de filosofia, de subjetividade, que interessa a Foucault, já nos anos 60, colocar em xeque. Então, o problema do direito fica de lado. Não se trata de atacar a questão do direito, mas se trata de tomar o problema da subjetividade, o problema do conhecimento, numa chave diferente daquela que concedia à noção de direito relevância epistêmica, relevância moral, relevância política. Então, você compreende por que Foucault não vai se interessar por esse problema. O mesmo vai acontecer nos anos 70. Como interessa a ele pensar as práticas sociais, ou pensar como as relações de poder se constituem, se instauram e se espalham na sociedade, no meio social, ele também vai passar ao largo das teorias jurídicas do poder. Por exemplo, aquelas que ganham formulação com o conceito de soberania. Então não se trata, evidentemente, embora em certos momentos Foucault tenha sido bastante provocador, em momentos mais polêmicos ele chega mesmo a colocar em xeque a pregnância de uma noção como soberania, mas via de regra o que interessa é ele mostrar que existe uma outra forma de poder, um exercício do poder que chama de poder disciplinar na primeira metade dos anos 70, depois ele identifica uma outra modalidade desse exercício, dessa forma de poder, mas que, como quer que seja, a evocação dessas outras formas de poder permite a Foucault compreender como as relações de poder se estruturam na sociedade, ou seja, então distanciando-se da concepção clássica da filosofia política, que era basicamente a concepção jurídico-filosófica do poder, jurídico-discursiva, ele usa essas expressões em diversos momentos, e por conseguinte, o problema do direito não se coloca, não aparece aí. Vale lembrar, ainda com Foucault, até o final dos anos 70, que interessa a ele nesta analítica do poder, que toma então o poder em sua efetividade, em sua realidade cotidiana, em como as relações de poder se estruturam na vida social. Vale lembrar que essa analítica do poder é também a explicitação dos mecanismos pelos quais a subjetividade é constituída na modernidade. Ora, então nós temos um sujeito que é constituído, ou ainda, no vocabulário do Foucault da época, um sujeito que é assujeitado. São as formas de assujeitamento, as formas de produção da subjetividade. Nas formas de produção da subjetividade, evocar a noção de um direito fundamental, de um direito humano, completamente fora de propósito, porque o jurídico vai ser tomado justamente como um elemento normativo que desempenha uma função, um papel no assujeitamento. Então o direito vai aparecer novamente agora numa perspectiva crítica. O direito está do lado da norma, e a norma é o que a sujeita, a norma é o que produz a subjetividade.
Então Foucault não vai conferir, evidentemente, centralidade ao problema dos direitos humanos, né? Porque é o direito como tal é colocado em xeque. Mas isso muda no próprio Foucault. Isso muda, não muda radicalmente, porque nós não vamos ter uma filosofia do direito em Foucault, não há uma restituição do direito em Foucault em absoluto, mas no final dos anos 70, na França, após a publicação dos trabalhos, dos livros do Solzhenitsyn, o mais conhecido é o Arquipélago Gulag, e ele publica inicialmente em francês, em 73, se eu não me engano. A partir daí, na França, que era um país no qual o ambiente acadêmico era muito penetrado pela ideologia marxista, o Partido Comunista ainda tinha muitos de seus adeptos que provinham da academia, ainda tinham, né? Foucault não, por exemplo, Foucault pertenceu ao PCF, mas lá no final dos anos 50 e por pouco tempo, e meio por acaso, né? Mas enfim, o que acontece na França, depois da segunda metade dos anos 70, é uma crítica ao pensamento marxista, né? E essa crítica ao pensamento marxista vai recolocar o problema dos direitos humanos. O problema é relançado, porque justamente essa noção de direitos humanos que vai dar um alicerce para esse movimento crítico. Mas então, a gente viu uma grande onda, né, no final dos anos 70, uma crítica seja no nível mesmo da política institucional, uma crítica ao PCF, uma crítica ao próprio PS. O PS o Partido Socialista Francês, né, ele próprio vai formular essas críticas, mas ele próprio é objeto também das críticas, mas tem um grande debate. Tem um grande debate da França, seja na política institucional, seja no meio acadêmico. Tem um grande debate na França sobre, não é, o pensamento de esquerda, o pensamento marxista. Há uma crise mesmo do pensamento de esquerda na França, e essa crise ela é deflagrada pelo aparecimento dos textos de dissidentes soviéticos, né, que explicitavam a natureza totalitária do regime soviético. Isso na França, né? A Arendt já sabia disso há muito tempo, né? Isso na França. Nos Estados Unidos era outra realidade, mas isso na França. Então, essa crise vai colocar na pauta, de novo, a questão dos direitos fundamentais. Esse é um efeito do totalitarismo. Não foi para a Arendt, né? Mas esse é o efeito do totalitarismo, né? Como é que você pode resistir? Como é que você pode encontrar um contraponto ao projeto totalitário, né, sem evocar, né, um elemento universal? Né? E esse elemento universal é precisamente a noção de direitos humanos. Ela te dá um suporte, uma base, né, que te permite, então, fazer a crítica, aos excessos totalitários. O problema se coloca na França. Há outros elementos também, enfim. Você tem uma crise de refugiados na França também no final dos anos 70. Então, nesse momento na França, o problema ressurge. E Foucault, mas não a maneira, né, acadêmica, quer dizer, Foucault não vai dar um tratamento acadêmico a essa questão conceitual ou filosófica, ele não fará isso, mas em algumas entrevistas, não é, ele vai referir-se à questão dos direitos humanos, demonstrando que agora, aos seus olhos, a noção tem pertinência política. Né? Acadêmica, ou pertinência teórica não, mas pertinência política sim. Então o problema, ele torna-se sensível, Foucault torna-se sensível ao problema nesse período específico, né, da história política francesa, no final dos anos 70, dos anos 80. Mas assim como Arendt, né, não toma o direito, ele próprio, como um tema ou um objeto de reflexão nesse momento, né, que poderia nuclear uma reflexão política. Né? Tem um livro do qual eu gosto muito, que é o trabalho do Márcio Fonseca, que se chama Foucault e o Direito,
é um livro que foi publicado há uns 15 ou 16 anos, teve uma reedição, eu acho um trabalho primoroso, em que ele fala das imagens do direito em Foucault. Nós temos imagens do direito. Eu acho a expressão muito feliz. Imagem não é conceito, né? E a imagem, ela também, enfim, não fundamenta o pensamento, não é? Ela é aquilo que podemos apreender na leitura dos trabalhos de Foucault, sem que constitua propriamente o seu tema investigativo. Bem, pegando o gancho de como o senhor falou, até esse pegando essa noção de direitos humanos, a gente vê que é uma ação que está acontecendo muito hoje em dia, discussão política. Sim, claro. Principalmente sobre as ondas de discussões neoliberais, principalmente os extremistas, que a gente vê essas conversas. Foucault não era adepto, pelo menos do que eu conheço, não era a favor dos extremos. E a gente vê que a luta neoliberal em pôr em risco, pôr em xeque essa noção de direitos humanos, talvez já é uma noção de direito. Talvez por isso que Foucault tenha ficado sensível a essa noção, porque, como o senhor disse, não é a base que ele usa. Mas ele falou assim, mas serve como luta política. De alguma forma, o princípio de dignidade humana em termos sociais precisa ser respeitado. É uma referência que se tem. Então, não sei se eu acabei... Foi mais uma pergunta para confirmar o... Não, mas absolutamente é isso mesmo. Eu acho que você está inteiramente certo. De qualquer forma, né, mesmo para o Foucault, né, enfim, que era mais crítico do direito como discurso jurídico, né, nessa primeira metade dos anos 70, este combate pela liberdade, pela dignidade, ele é claro na militância Foucaultiana. Não é? Na época que ele pertence ao grupo sobre as prisões, por exemplo, mas não apenas. Em todo o seu trabalho, todo o seu ativismo, né, de militante, ora, é precisamente isso que está em jogo. Né? Aliás, a gente não pode compreender uma atitude dessa natureza sem referir-se a noções como essa, a noções de dignidade ou a noção de direito. Eu acho que aí você toca num ponto importante, João Gabriel, com o qual estou inteiramente de acordo, que é a natureza instrumental da noção de direito, quer dizer, como um elemento da luta política. Não é? Isso é algo do qual não se pode, evidentemente, abrir mão. Outra coisa é teorizar o direito. Bem, pegando, para finalizar aqui uma última pergunta, a gente, no Brasil, a imagem pública dos governantes, ela é construída muitas vezes pela esfera privada, que é exposta ao público com o objetivo de construir uma imagem pública que conquiste o maior número de eleitores. O que acaba por trazer interesse da esfera privada para a política. Como se dá essa confusão do social com o político em Arendt, nesse contexto atual do Brasil, né? Essa crise política que a gente tem vivido nesses últimos, não sei nem quantos anos. Tem aí talvez uns 4 anos, né? Anos, desde a eleição da Desde a eleição de 2014, né? Eu acho que se instaura essa crise, né? Eu não sei, assim, se essas noções de social e de política, essas distinções arendtianas, se elas são as melhores categorias que a gente pode mobilizar para pensar, né, a crise que a gente está vivendo nesse momento. Certamente, né, a ideia, a noção de interesses privados, não é? Acho que elas são facilmente identificáveis, né? O problema digamos que esse é um dos aspectos do problema. Essa presença mais maciça dos interesses privados na esfera pública, né, que caracteriza a nossa situação. Mas eu acho que é um quadro mais complexo, né, que esse que a gente está vivendo, né, esse quadro que tem, enfim, várias dimensões, assim. Mas como quer que seja, ainda recorrendo a algumas noções arendtianas, o que não é difícil constatar mesmo uma esgarçadura
não é, do político, um depauperamento, um empobrecimento da esfera pública. Não é? Quer dizer, isso me parece evidente e incontestável. Né? Agora, as causas desse empobrecimento, né, e compreender, né, o fenômeno de modo mais detalhado requer, né, mobilizar outras noções. Não é? Talvez uma noção importante seja de conflito, não é? Que ajuda a entender um pouco o que está se passando aqui. Porque o conflito, e a própria Arendt não deixa de destacar, não é? A dimensão agonística da vida pública, não é? Uma vez que essa experiência da distinção, não é? Enfim, ela integra, né, a ação política, não é? A pluralidade, não é? Ela tem tanto diferença quanto identidade, né? Então, certamente, essa questão da distinção está aí, por isso o agonismo, por isso uma dimensão agonística, o conflito, que integra a esfera pública e a ação política. E, nesse sentido, o conflito é inerente à vida política, não há vida política sem conflito, é o conflito mesmo, um dos seus elementos estruturantes, mas é preciso levar em conta que há formas diferentes de instauração do conflito e de experiências do conflito. Então, acho que o que a gente vê na situação brasileira é a presença de uma conflitividade que se resolve por meio, pelo menos ela se responde a ela por meio da utilização de vias privadas e não de vias públicas. Um outro modo de se entender isso é que as diferenças políticas do nosso país, elas estão se resolvendo, quer dizer, pelo menos se tenta resolvê-las pela violência e pela força, pela imposição de um grupo sobre outro, e não pela via propriamente pública, pela via propriamente política, né? Quer dizer, pela força talvez aí, não sei, talvez não é exatamente isso, né? É uma das possibilidades. A força é uma das possibilidades. Quando eu estou me referindo justamente a essa centralidade dos conflitos e formas diferentes de lidar com eles, diríamos uma forma propriamente política e uma outra forma que poderíamos chamar de privada, ou privatista, eu estou fazendo uso de noções maquiavelianas. É uma perspectiva, acho que é melhor desenvolvida nos textos de Maquiavel do que nos textos de Arendt ou mesmo nos textos de Foucault. Não é? Essa noção do conflito como um elemento, não é? Ineliminável da vida política, vocês encontram precisamente em Maquiavel, mas não apenas ineliminável, mas estruturante da vida política. E também essa distinção entre modos políticos e públicos de resolver os conflitos, ou de acomodar os conflitos, visto que eles jamais serão eliminados, mas o modo público de acomodar os conflitos, de dar vazão aos conflitos, e o modo privatista é claramente exposta e trabalhada por Maquiavel, sobretudo nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Então são noções, sobretudo maquiavelianas, que me ajudam a pensar esse problema. E voltando então aí, essa dimensão da imagem, né, da aparência, ela é constitutiva da política. Você acreditar que a política é um campo em que a verdade se expressa, que se manifesta e que é imediatamente reconhecida, é um campo da plena racionalidade, em que as ações são por elas orientadas, seja as ações dos governantes, seja dos eleitores. Eu acho que é uma visão não muito fiel à realidade política. A realidade política comporta essas outras dimensões, a dimensão imaginária, a dimensão, portanto, da aparência, portanto, do engodo, da ilusão. Então, isso é ineliminável da vida política. Não há política sem isso. Consequentemente, não importa em que país, em que contexto nós nos deparamos na organização da vida pública com essa
essa dimensão da aparência e da imagem, né? Então, o homem de poder, ele forçosamente, ele exerce o seu poder, né, em parte, né, mediado pelas imagens, né? Mas não se deve confundir, evidentemente, a imagem com a mentira, né? Não é isso, né? E muito menos reduzir a imagem à fraude. Você tem uma dimensão, pode ter uma dimensão da fraude, mas ela não coincide plenamente com a dimensão da imagem. Então isso é uma questão mais geral, né? De natureza mais geral. Outra coisa, ainda na sua consideração, é o que caracteriza uma sociedade de massas, né? Em que os meios de comunicação, que são instrumentos indispensáveis na construção da imagem, de veiculação do discurso, que é também uma imagem, né? A imagem se constrói com um discurso também, não é? Esses meios de comunicação, evidentemente que eles, via de regra, eles mantêm a esfera pública no nível mais raso possível. Não é o espaço criado pela mídia, de um modo geral, pelo menos pela mídia, não é? De maior alcance, não é? Mais poderosa. Esse espaço é um espaço muito amesquinhado, de modo que essa necessária identificação ou empatia, que em uma sociedade de massas um homem de poder tem de produzir, tem de criar, senão ele não é eleito, não importa qual seja a sua orientação política. Então essa empatia, essa afinidade, que vai passar então pela imagem, ela também vai se formar colhendo os elementos mais banais, mais triviais, mais cotidianos. É claro que nós desejaríamos uma esfera pública mais enriquecida, em que nós todos os cidadãos nos identificássemos com os discursos, com as ideias, né, que tivéssemos sempre em vista o coletivo. Mas não é exatamente assim. Numa democracia que é fortemente alicerçada nesse imaginário, ali são esses elementos, digamos, mais privados, né? Qual é o meu interesse individual, de que modo que isso se faz presente, como isso pode ser realizado, ou não, ou para ser mais preciso, não necessariamente num impulso privatista, mas de qualquer forma, qual é a minha visão de mundo que reverbera naquela que um determinado candidato apresenta. Dizendo de outra forma, um ator político como o Trump, que evidentemente é lastimável, você vê que é um homem político de capacidade limitadíssima, de qualidade política extremamente limitada, mas ele é capaz, e outros tantos, ele é capaz de mobilizar as pessoas naquilo que elas acreditam ser de interesse público. Entende? Eu acho que você não pode resolver esse problema moralizando e dizendo, bom, as pessoas são todas, autointeressadas, elas estão centradas apenas na própria existência, elas estão fechadas para o mundo. Eu acho que isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu acho que quando a boa parte das pessoas votam, alguma ideia do coletivo está presente. Alguma ideia. Uma ideia do bem comum está presente. Alguma ideia. O problema é, que ideia é essa? É essa ideia que é muito pobre. É essa ideia que é muito limitada. Então você pode pegar, por exemplo, caso você lembrou, uma ideologia liberal muito chã, muito rasa, que, por exemplo, preconiza essa ideia que é quase mística e metafísica, segundo a qual o mercado é capaz de instituir
não apenas a ordem social, mas uma ordem justa. Uma ordem justa, o mercado, vejam, né? O mercado que a gente vê, né? Você deixa o mercado, a justiça que o mercado produz, né? Não produz justiça nenhuma, né? Então, mas o que é isso? Aí que está o ponto onde eu queria chegar. O ponto que eu queria chegar é a ideologia. As pessoas votam, escolhem ideologicamente. É claro que você pode ter um voto de protesto, um voto nihilista, né? Podemos chamar assim, mas isso não constitui a massa da política, né? Então o voto é sempre ideológico. Ele é sempre orientado por algumas aspirações, ele é sempre orientado por uma certa concepção da sociedade. Então, atores como o Trump são capazes de mobilizar certas representações sociais, né? Que são reduzidas, são simplificadas ou mesmo simplórias. O mesmo acontece no Brasil como uma figura como o Bolsonaro, por exemplo. Quem que o Bolsonaro toca? Toca, por exemplo, aquele que tem uma representação do social que é basicamente truculenta, que é basicamente violenta. Por exemplo, né, aquele que é a favor das armas. Aí você pode comprar arma na esquina, né? Porque você compra arma na esquina, você bota o revólver no seu bolso, está resolvido o problema da violência. Como eles dizem, né? O vagabundo aparece, eu já apago o vagabundo. É uma concepção simplória da realidade social, extremamente simplória, redutora, e, no entanto, é uma representação do social. Não deixa de ser uma representação. Veja, esse eleitor não está dizendo, vou votar no Bolsonaro porque eu gosto de matar pessoas. Aí você está no campo do puro privatismo. Então a política não funciona assim. É claro que você pode pensar em interesses privados, evidentemente. Claro, certamente. Mas num processo da política, né, institucional, né, num registro, por exemplo, institucional, como é o caso das eleições, ou uma campanha eleitoral, uma campanha política, funciona assim. Imagem, representação social, é isso que vai definir um embate político. Quem vai ser capaz de mobilizar o quê? Qual representação do social vai imperar ali? Mas ela necessariamente tem de estar presente, senão não se decide, não, né? Mas não é exatamente o que a gente está vendo agora. O que a gente vê é um dilaceramento mesmo de facções, né? Nós temos a facção do judiciário, que tornou-se superativo. Você tem a facção da polícia. Você tem entre os polícias tem várias facções, né? Porque cada uma lutando pelo poder, né? Uma vez que se rompeu a soberania, se perdeu a soberania popular, não tem soberania popular. Ela desapareceu, porque o governo é ilegítimo. Não é? O judiciário não é eleito. Não é isso? O Congresso Nacional, francamente, desde sempre vive uma crise de legitimidade nesse país. Não é? Então você tem o desaparecimento da soberania nacional, a erosão das instituições, a erosão do público. Quando se tem essa erosão do público, agora aí a área tem uma pensadora interessante, pensar né, como eu falei mais cedo, essa esgarçadura, né, do público. O que vai acontecer? Quem que vai invadir esse espaço? São as facções, são os grupos que, esses sim, claro, esses grupos são movidos pelos seus próprios interesses. Né? Ali, eu acho que aí a noção de ideologia é menos importante. Né? Eu acho que é menos importante. Então, um grupo político que agora luta para sobreviver, não é tanto a noção de ideologia, mas a questão seja de sobrevivência física, seja de benefício privado, seja mesmo de conservação, né? Porque a batalha está aberta, né? Qualquer um pode ser atingido por qualquer um, né? No campo político, né? Ou seja, o judiciário ou o Ministério Público, que não é judiciário, mas enfim. Então a coisa está toda fragmentada no nosso país. Está tudo fragmentado. E nessa fragmentação, o que aparece são as forças que se enfrentam, né? Não necessariamente a violência, mas as forças que se enfrentam. Né? Ok. Muito obrigado, professor Elton Adverso. Seja muito bem-vindo aqui ao Piauí, ao evento. Enfim, muito obrigado, entrevista muito boa. Eu que agradeço a vocês, foi um grande prazer, né? E vocês são de parabéns pelo evento, as perguntas que vocês colocaram muito pertinentes, muito bem pensadas, muito bem refletidas, e
Espero poder retornar numa outra ocasião para a gente conversar um pouco mais. Pronto. Ou nos encontrarmos em outra ocasião, de qualquer maneira. Ok, Muito obrigado.